Olá pessoal, tudo bom? Na videoaula de hoje eu vou mostrar como se calcular a área de um polígono de três lados no campo, uma forma bem simples. Um polígono de três lados, como todo mundo sabe, que é o triângulo. Então vou desenhar o triângulo aqui, um vértice, outro vértice, outro vértice e o outro vértice. Aqui eu vou chamar de vértice A, aqui eu vou chamar de vértice B, aqui eu vou chamar de vértice C. Então, a dúvida é como calcular a área deste triângulo. Todos nós sabemos que a fórmula para se calcular a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Mas isso, no papel, quando você tem a base, quando você tem a altura sempre perpendicular à base, aí a gente calcula essa área em metros quadrados ou a unidade que você desejar. Mas no campo não é bem assim. Então nós utilizamos um outro processo. Então o primeiro passo para se calcular a área, a gente estaciona o aparelho aqui no ponto A, certo? Então aqui vai ficar a estação no ponto A. Bom, com a estação no ponto A, no vértice A, posicionamos aqui a mira, ok? Para fazer as leituras dos fios superior e inferior, ou você pode medir essa distância com uma trena ou de uma outra forma que você desejar. Então, se você coloca a estação no A, alguém vem aqui na visada em B, coloca a régua ou um prisma para refletir um laser, qualquer forma para se tirar essa distância aqui, que eu vou chamar de distância AB, ok? Então eu tiro essa distância AB, com o aparelho estacionado em A. Bom, aí aqui, mirando em B, eu zero o ângulo horizontal do aparelho, ok? A tecla para zerar o ângulo horizontal do aparelho é a tecla 07. Então, o ângulo horizontal do aparelho vai ficar zerado. Feito isso, você faz o giro horário para tirar este ângulo horizontal aqui em graus, minutos e segundos. Daqui a pouco eu vou dizer para que serve este H aqui, este ângulo horizontal. Aí aqui é o mesmo processo, você coloca aqui a régua ou qualquer outro instrumento na visada, para quê? Para você poder fazer a leitura do fio ou de outra forma para você tirar essa distância AC. Então, feito isso, temos todos os elementos para calcular de forma simples a área deste triângulo no campo. Então, recapitulando, precisamos dessa distância AB, precisamos dessa distância do lado do triângulo AC e desse ângulo horizontal, deste ângulo interno formado entre o lado AB e o lado AC. Aí você vai perguntar, como se calcula então a área com estes elementos? Bom, existe uma fórmula para se calcular a área de um triângulo quando eu tenho os três lados dele. Então não preciso de base, não preciso de altura, mesmo porque a altura sempre tem que ser perpendicular à base, isso complica um pouco. Então eu preciso dos três lados. Eu já tenho o lado AB e eu já tenho o lado AC. Está me faltando o lado BC. Como é que eu tiro o lado BC? Eu tiro de forma indireta, por isso que eu medi esse ângulo H aqui, esse ângulo horizontal. Para tirar o lado BC, a gente usa a lei do cosseno. Qual que é a lei do cosseno? Para tirar o lado BC, é a raiz quadrada, vou fazer a raiz quadrada aqui, do lado AB ao quadrado, certo? Então já tirei o lado AB, mais o lado AC ao quadrado, esse lado eu também já obtive, menos, não vai caber aqui, eu vou para baixo, tá? Tudo isso dentro da raiz, menos duas vezes o lado AB, vezes o lado AC, que eu também já obtive, vezes o cosseno do ângulo horizontal. Ok? Tudo isso dentro da raiz, tá? Então aí eu tiro de forma indireta o lado BC que estava faltando. Não precisa estacionar o aparelho em outro lugar, eu calculei ele de forma indireta.
Então, essa formulinha aqui que eu acabei de passar chama lei do cosseno. Então, a raiz quadrada de tudo, da soma de AB ao quadrado mais AC ao quadrado, menos 2 vezes o lado AB vezes o lado AC do triângulo, vezes o cosseno do ângulo horizontal. Bom, estando de posse desses três lados, eu vou usar uma formulinha para calcular a área. Não sei se vocês já ouviram falar, a formulinha do Heron. A formulinha do Heron, eu consigo calcular a área de um triângulo de três lados. Como é que é a formulinha do Heron? Primeiro, para usar a fórmula do Heron, eu preciso calcular o que a gente chama de semiperímetro. O que é semiperímetro? É a soma dos três lados dividido por 2. Não é por 3, não é uma média, é um semiperímetro. Então eu pego o lado AB, que eu já tenho, mais o lado BC, que eu já tenho, mais o lado AC, que eu também já tenho, tudo isso dividido por 2. Então, para usar a formulinha do Heron para tirar a área, eu preciso primeiro calcular o semiperímetro. E como é que eu calculo esta área utilizando a fórmula de Heron? Tudo dentro da raiz quadrada, tá? Então, a formulinha do Heron fica assim, ó. Eu coloco o semiperímetro, que eu já calculei lá em cima, vezes o semiperímetro, que eu já calculei lá em cima, menos um dos lados, que eu chamei de AB, põe parênteses, vezes o semiperímetro menos o lado BC, que eu calculei lá em cima pela lei do cosseno, vezes o semiperímetro novamente, menos o outro lado que está faltando, que é o AC. Tudo isso dentro da raiz. Bom, aí eu consigo obter a área deste triângulo de forma fácil no campo. Então, recapitulando, para tirar a área de um triângulo no campo, de uma forma bem simples, é só eu tirar os três lados, eu tiro o lado AB com trena ou com régua, tiro o lado AC, estaciono o aparelho em A para poder tirar essas distâncias, zero o aparelho no vértice B, com a tecla 07, giro e obtenho esse ângulo interno aqui, esse ângulo horizontal. Com este ângulo, com os dois lados, e utilizando a lei do cosseno, eu calculo o terceiro lado. Com os três lados calculados, as três distâncias, eu utilizo a forma do Heron para tirar essa área. De que forma? Calculo o semiperímetro, que é a soma dos três lados dividido por 2, depois jogo na forma propriamente dita do Heron, que é para calcular a área do triângulo, que é a raiz quadrada do semiperímetro vezes o semiperímetro menos um dos lados, vezes o semiperímetro menos o outro lado, vezes o semiperímetro menos o outro lado. Ok? Depois eu faço um exemplo numérico e, se tivermos oportunidade, calculamos a área de um triângulo em campo utilizando a formulinha do Heron. Ok? Eu agradeço aí pela atenção e até a próxima.